Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar diretamente para você, estudante do sexto ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, vejam só, escolhas lexicais. Mas o que é isso, escolhas lexicais? Você, estudante do sexto ano, que está entrando aí no Fundamental 2, vai conhecer justamente isso, as escolhas lexicais. Léxico quer dizer palavra. Que tal você fazer um estudo com o seu professor sobre o léxico? É isso aí que hoje na aula vamos debater. Mas antes disso, trago uma reflexão. Vamos lá, acompanhe comigo. Vamos lá, a reflexão. O mundo funciona assim. Fale ou eles falarão em seu lugar. Enfrente o seu medo de falar em público. Evitá-lo pode reforçar ainda mais. Sinta o medo, mas fale de qualquer maneira. Quanto mais você falar em público, mais será capaz de acalmar a sua voz interna que diz: eu não posso fazer isso. E é isso aí, especial para você, estudante do sexto ano, que está entrando aí, como eu já falei, no fundamental. Lembrar que vocês têm uma caminhada do saber, certo? Então vamos lá, vamos caminhando. Olhem, eu falei a palavra léxico, seleção lexical, mas o que é isso? As escolhas lexicais, que palavra é essa? Como há na tela, podemos ver a seguinte questão. Quando eu falar em seleção lexical ou escolha lexical, corresponde à escolha segundo determinados critérios das diferenças das palavras que farão parte de um texto oral ou escrito. Obedece basicamente a 4 critérios. Mas antes de eu falar os critérios, gostaria de explicar melhor a vocês. Prestem bem atenção. Escolha lexical é o seguinte. Vejam só, vou dar 2 exemplos. A palavra mentira e a palavra inverdade. Quando eu falo assim, José mentiu, ou José disse uma inverdade, veja só que a palavra mentira, ela dá um sentido de falta de caráter, dá um sentido de que ele fez aquilo de propósito. Quando eu digo José disse uma inverdade, pode estar aí implícito, ou seja, não dito que foi um erro. Então a palavra mentira e a palavra inverdade, mesmo que elas estejam apontando para algo que não seja verídico, só que elas possuem conotação. Conotação é sentidos diferentes. Então, José mentiu, José disse uma inverdade, elas são palavras próximas, mas possuem o quê? Justamente sentidos diferentes. Então, uma leva a mentira para uma ideia de mau caráter, a outra de um erro. Eu posso dizer uma inverdade porque eu errei um dado errado, certo? Então é importante lembrar disso. Lembrem-se, certo? Justamente quando a gente trata com o pai ou com a mãe, com o seu colega, cuidado com as palavras. Então, quando a gente fala escolha lexical, é justamente isso, mediante ao contexto. Aí você me diz, professor, eu não entendi o que é o contexto. Contexto é o seguinte, é a relação, certo? De quê? De produção do texto. O momento, certo, de produção do texto. Um exemplo, para falar com sua mãe, com seu pai, você tem que buscar mais formalidade, o senhor, a senhora, falar com um amiguinho, você vai falar com mais informalidade. Então, ter esse cuidado, isso é a escolha lexical. E na tela, nós vimos justamente o seguinte, quais são os critérios? O critério do conceito, da relação social, da sonoridade, ser compreensível. Não adianta eu utilizar palavras, certo? Muito rebuscadas, eruditas, certo, minha gente? Quando você está no momento com um amiguinho, por exemplo, você com o seu colega, certo? Com o seu colega de sala, muito amigo seu, não vai dizer por obséquio. Essa palavra por obséquio, o que é isso? Com o seu colega, por favor. Então veja, por favor e por obséquio, elas têm um sentido similar, parecido, mas veja, por obséquio é mais formal, favor é mais informal. Então lembrem disso, a relação do contexto. Vamos lá, na tela trago para vocês uma explicação ainda do que é léxico. Léxico é o conjunto de palavras. Léxico é a palavra.
Quando a gente fala o léxico da língua portuguesa, são as palavras que constituem a nossa língua, a língua portuguesa. Então, gravem bem, quando a gente trata de escolha lexical, você tem que olhar o contexto, que é justamente o momento de produção do texto. Então, é o contexto, é a situação de produção do texto. E para quem não aprendeu direito, é só lembrar, falar com sua mãe, falar com o juiz, falar com o policial, falar com um amigo. Em cada uma dessas situações, são contextos diferentes e que você deve adaptar a sua fala, certo? Àquela realidade. Falar com um pai é mais formal, como eu já disse. Falar com um amiguinho é menos formal. Então, lembrem-se disso. Vamos ver. Mas existe uma palavra também chamada estilística. Aí você pode me dizer, o que é isso, professor? Na tela, acompanhe comigo. A estilística é um ramo do estudo da língua que estuda as variações da língua e sua utilização, incluindo o critério estético. Estético, como assim? Literário. Literário, certo? É importante lembrar que existem palavras que você pode dizer, são palavras usadas pelo colóquio. O colóquio quer dizer o dia a dia, mas estão numa música. Por quê? Porque a música é uma criação literária, é uma criação metafórica. Aí você pode me dizer, o que é uma criação metafórica? Metafórica é uma linguagem figurada. Mas o que é uma linguagem figurada? Por exemplo, eu tenho a palavra cruz. Eu sempre digo isso. A cruz é de madeira, sentido real, denotativo, de dicionário. Maria é a cruz da minha vida. Essa Maria é uma cruz da minha vida, é uma linguagem metafórica, conotativa, C de conto. É só gravar denotação e conotação estilística, vai trabalhar isso. Então, o poema, o romance, o filme que vocês gostam de assistir, certo? Seja ele na internet ou na TV, certo? O filme faz parte desse mundo literário, o mundo metafórico. O mundo metafórico é o mundo das figuras de linguagem, certo? E vamos lá. Aí, quando a gente fala em estilística, olhem só essa tirinha que trago para vocês. Essa tirinha nós temos que é justamente Magali, que pertence à turma da Mônica. Vamos para a tirinha? Vamos ler a tirinha. Veja só, aqui nós temos, olá garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Aí tem a onomatopeia, que é essa classe gramatical. Um príncipe, ela faz, pensei que fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro, etc. Aí eu tenho duas coisas para explicar. Vamos lá aqui. Nós temos o som, esse schwack, que é a onomatopeia, que estilisticamente está mostrando a transformação e a tristeza de Magali, porque quem conhece a personagem sabe que ela é gulosa, que ela queria mesmo era comida, pipoqueiro, padeiro, para fazer comida para ela. Então, estilística é isso, você utilizar a língua em determinados contextos. Esse contexto aí é um contexto literário, então é importante conhecer. Então, vejam só, o que a gente pretende aqui na aula de hoje é justamente debater sobre isso, as escolhas lexicais. Veja que a onomatopeia, esse som, onomatopeia, esse som feio, né? Essa palavra feia aí, onomatopeia indica som, imitar um som. Então vamos caminhando. Aqui eu trago para vocês algo que talvez vocês com certeza conhecem, os gêneros textuais: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Em nossas escolhas lexicais, escolha de palavras, usamos também na narrativa. Narrativa é narrar algo, que há personagem, enredo, tempo, etc. Descritivo, vocês conhecem, descrever, certo? Bonito, feio, educado, gordo, certo? Argumentativo, da argumentação. E lembrar que na argumentação, você estudante de sexto ano, a gente tem que começar já a libertar-se. Quando forem fazer uma provinha, fugir de, eu acho, eu penso, lembrar que a gente tem que falar, certo? Falar e escrever de forma baseada. Como assim? Segundo IBGE, segundo algo. E como é que se fala de forma baseada? Através da leitura, ao mundo da leitura. E o texto injuntivo. Mas o que é injuntivo? De instrução. Como assim? Uma receita. Como assim? Um manual, certo? Que diz pegue, use. Aí veja só, narração,
descrição, argumentação, exposição e ser injuntivo, que é justamente dar uma instrução. Em cada um deles, vocês, nós, vamos ter escolhas lexicais diferentes. Lembrem-se de que uma piada, a gente utiliza certas palavras, certo? Diferente de um debate. Debate em público, ter mais cuidado formal com o texto. E vamos caminhando. E aqui trago para vocês justamente o quê? Olhem só, um assunto bom de pesquisar. Os recursos gráficos, a pontuação, certo? E o sentido que ela passa. Por exemplo, na tela nós temos aí a questão do negrito e o itálico. Em um texto, veja que vocês que gostam muito de estarem antenados na internet, o itálico e o negrito, eles transmitem uma ideia. Mas qual a ideia? Que ideia é essa? O negrito e o itálico perpassam justamente a ideia de destaque, destacar algo. Quero destacar algo. Quando nós escrevemos e queremos destacar algo, certo? Então é importante lembrar disso. Vou colocar em negrito, vou colocar em itálico. Em itálico também nós colocamos muitas vezes o quê? Palavras de origens diferentes, francês, inglês, etc. Então gravem bem isso. Outra coisa, quando a gente fala em comunicação, lembrar que os gestos falam, o tom de voz fala. Quando eu digo fala, nesse caso está transmitindo uma ideia. E vamos passando adiante. As aspas. Você pode me perguntar, mas professor, quando é que a gente usa aspas? Novamente, quando queremos destacar algo, ou quando utilizamos trecho da fala de alguém, segundo fulano, aí você pode colocar um desabafo, a fala de um personagem, esse destaque, para destacar a fala de um discurso. Estão vendo como a questão da pontuação, certo? Dos gestos, até a fonte da letra, quando a gente escreve com a letra maior ou menor, tudo isso transmite uma ideia ao texto. E vamos adiante. As aspas também, quando a gente faz uma ironia. Certo? Uma ironia como? Veja na tela. Um primeiro exemplo, eu digo assim, veja, meu salário é maravilhoso, mal dá para pagar as contas. Quando eu coloco esse maravilhoso entre aspas aí, estou sendo uma ironia. Quer dizer, mal dá para pagar as contas. Oxe, como é que pode? Maravilhoso e ao mesmo tempo não dá para pagar as contas. Fez-se uma ironia. E lembrem-se que a ironia é uma forma de quê? Falar algo dizendo uma outra coisa. Ou seja, eu afirmo algo, só que minha intenção é outra. Meu salário é maravilhoso. Não mal dá para pagar as contas. Quer dizer, eu recebo pouco. Coloquei entre aspas para destacar aquela palavra. Às vezes eu brinco assim, eu sou um aluno cobra, só passo me arrastando. Esse cobra aí, entre aspas, é uma ironia, é uma brincadeira. Então, justamente lembre-se disso. E também colocamos aspas em gírias, neologismo. O que são neologismos? Palavras novas que não existem na língua. Nós colocamos neologismo, entre aspas, para destacar. Então, é importante lembrar disso, lembrar a intencionalidade do texto, a intenção. Então, vejam só aqui. Olhem na tela. Na tela nós temos aqui a questão das aspas e do itálico novamente. Veja só a questão. Olha só, aqui eu tenho um exemplo. A notícia foi dada pelo Jornal Nacional. Coloquei entre aspas, coloquei em itálico e coloquei em negrito. Tanto em aspas, quanto em itálico, quanto em negrito, eu estou destacando aquela informação. Então veja que a pontuação ela transmite uma ideia. Quando eu digo assim, eu estudo e boto reticências, aqueles 3 pontinhos, eu estou dizendo que eu estudo sempre. Então, grave bem, vamos adiante. Parênteses, todo mundo conhece parênteses. Então, parênteses é justamente aquele sinal, isolar uma determinada frase ou expressão. Vamos ver o uso do parênteses. Tomando como exemplo uma passagem do texto tal que nós veremos, temos aqui, olhem só a sigla, de acordo com o relatório trienal divulgado em 2009 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Por que colocamos a Unesco entre parênteses? Primeiro, para criar uma explicação, e ela é justamente uma sigla. Então, podemos fazer isso para destacar. Estão observando que
que não é simplesmente empregar a palavra, certo? Nós colocamos justamente, há uma intencionalidade. Também temos aqui, continuando como há na tela, justamente o quê? A gente usa parênteses para utilizar uma rubrica teatral. Você pode me dizer, professor, o que é uma rubrica teatral? São essas indicações que o texto do teatro, aquilo que está entre parênteses, certo? Aquilo não é para ser falado, é para ser representado. Eu acho que todos vocês sabem que no teatro não há narrador. Quem conta a história são os próprios personagens. Pelo menos o teatro tradicional. Olha esse exemplo aí. Roberto, onde você estava? Esse Roberto falando. Aí Maria diz, estava te esperando há horas. Entre parênteses tem, os dois se abraçam. Esse os dois se abraçam é uma rubrica, que é justamente uma indicação de uma ação no teatro. Então, é importante salientar, é importante aprender isso, certo? Então, vejam só aqui. Justamente eu tenho agora na tela o uso dos travessões. Vejam só, acompanhem. O que é travessão? São esses sinais, certo? Que estão marcando a fala de cada personagem. Vamos ver comigo? O uso mais comum do travessão é a utilização na introdução da fala da personagem ou das personagens. Curiosidade, eu posso dizer o personagem ou a personagem, porque personagem vem de persona, máscara. Veja só um exemplo aqui. Bom dia, minha benta. Aí outra fala. Bom dia, meu filho. Aí, vai precisar de me ensinar. Eu preciso sempre, toda hora. Veja que aí nós temos dois personagens que estão falando. O travessão ou os travessões aí estão justamente marcando a fala de cada personagem. Então é importante observar, mais uma vez, que a pontuação, ela marca uma intencionalidade no texto. Gravem bem, viu? E vamos lá aqui. Aqui na tela ainda trago uma outra informação. O travessão também serve para isolar frases e expressões, substituindo, neste caso, a vírgula ou as vírgulas, como exemplo abaixo. Prestem bem atenção. Em 2025, cerca de 3 bilhões de pessoas, vejam só, abre o travessão, mais da metade da população mundial, fecha o travessão, sofrerão com a escassez de água. Nesse caso, nós utilizamos com o valor de vírgula. Aí você me diz, mas professor, como é que eu vou saber? Ler o texto, observar a intencionalidade. Intencionalidade é aquilo que o autor quer passar para nós, é a intenção do texto. E uma coisa importante, eu quero falar para você, estudante, sexto ano. Quando a gente fala em texto, a palavra texto vem de tecido, aquilo que se tece. Então veja que um texto ele é formado pela coesão e pela coerência. Mas o que é a coesão? É a articulação gramatical. O que é coerência? É a ideia, certo? Então quero que vocês prestem bem atenção. E vocês que agora que estão entrando no fundamental, lembrar da aula de hoje das escolhas lexicais. Então é observar isso, observar que cada palavra ela tem o seu sentido, certo? E é dentro do contexto que a gente pode, quando é que a gente pode dizer, ah, fulano é meu colega ou fulano é meu amigo. Então veja só que as palavras, elas transmitem uma ideia, certo? E aqui, já fechando a nossa aula de hoje, eu trago a caixa alta. O que é caixa alta? Muitas vezes a gente escreve com letra maiúscula todo o texto ou determinadas palavras, que quem conhece bem a questão de que da intencionalidade, a caixa alta, escrever assim, indica ou gritar com a pessoa ou dar um destaque àquele assunto. Então veja que não é só a utilização da pontuação, certo? Também é justamente a intencionalidade que o texto passa. E veja só esse momento que nós temos, os balões. Olha aí o balão e a ideia. Cada balão é uma ideia, cada balão é um sentido. Isso que eu falei a vocês da intencionalidade, eu tenho da fala, o pensamento, o grito, o cochilo, o amor, a ideia. Vejam só os balões transmitindo ideias. Olhando para mim, até a própria cor. Vocês conhecem, estudante, muito bem,
quando vocês estão escrevendo e vão colocar um vermelho. Vermelho dá o quê? Dá intenção, você quer destacar aquele vermelho. Então é importante lembrar, uma letra trêmula, qual a ideia que aquela letra trêmula ela está passando? Qual a ideia? Agora eu trago uma curiosidade. Acompanhe comigo na tela, veja na poesia. Já falei a vocês que a poesia pertence ao mundo da literatura, metafórico. Poesia é o poema, é o texto em versos. Nós temos aí uma poesia, do movimento, chamado movimento concretista, que vocês vão estudar no ensino médio. Mas o que eu quero mostrar é as palavras que estão aí. Vejam só que eu tenho renascer. Veja só, esse renascer está em forma de sol. O renascer. Qual a ideia? Olhem para esse texto fixamente. Olhem para ele. Renascer. Veja, as palavras estão dispostas em forma de sol. Mas qual a ideia? Qual a intencionalidade desse texto? Se eu coloco as palavras assim, caixa alta, formando como se fosse um sol, eu quero dizer, o sol nasce a cada dia, a vida deve renascer a cada momento. Então veja a intencionalidade. Estão gostando? Então justamente é isso, a intencionalidade do texto, as palavras, a pontuação. Mas fechando aqui, o que seria a escolha lexical? A escolha lexical é justamente você utilizar a palavra certa dentro de um determinado contexto. Lembrar, você não vai chegar para um juiz, uma autoridade. Ei, você, lembra? Senhor. Veja, você, Senhor. Olhem só que as palavras nos transmitem. Gostaram? Finalizando aqui a aula de hoje, nós temos escolha lexical, o sentido, a construção do texto, certo? Tudo isso transmite a pontuação, transmitem ideias. Que tal pesquisar mais sobre a estilística e a escolha lexical e apresentar um trabalho ao seu professor? Por hoje é só. Um forte abraço do professor Robson e da turma do EducaPE. Em especial, mando um abraço para Ronaldo aqui do EducaPE e ao professor Eduardo Alves.